Então, boa noite para todo mundo, pessoal que está entrando. Sexta-feira é o dia dos fortes. Gente, a gente está aí no capítulo, né, encerrando o capítulo da relação de trabalho. Tranquilo, João Fernando? Como é que tá? A gente, então, está terminando aí o capítulo da relação de trabalho. Nós tínhamos parado em terceirização, só recapitulando que é terceirização. Terceirização é uma relação triangular onde um tomador de serviço contrata a prestação de serviço de outra empresa que disponibiliza um trabalhador ao tomador. Ou seja, uma relação triangular onde existe uma relação civil entre empresa tomadora e empresa prestadora de trabalho terceirizado e uma relação trabalhista entre a empresa prestadora de trabalho terceirizado e o empregado, certo? Então, o que mais que a gente falou sobre essa terceirização? Nós falamos que essa terceirização, antigamente não tinha regulamentação no nosso sistema pátrio, que ela é regulada, via de regra, pela Lei 6.019 de 74 e, mais especificamente, pela súmula 331 do TST. E, recentemente, houve a edição de uma norma que veio a estabelecer as regras sobre terceirização e, entre essas modificações trazidas pela legislação e pela interpretação jurídica, a terceirização ela passou a ser admitida, inclusive, no tocante à atividade fim, que antes a terceirização ela era voltada apenas à atividade de meio, ou seja, que não tivesse relacionado com a atividade principal da empresa, certo? O que vimos mais ainda? Vimos que na terceirização a responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas é da empresa prestadora de serviço. No entanto, a empresa tomadora de serviço, ela presta o serviço de maneira o quê? Ela é responsável pelas obrigações trabalhistas de maneira subsidiária, ou seja, ela vai responder aí em caso da empresa prestadora não prestar a atividade, as obrigações, não cumprir com as obrigações, não efetuar os pagamentos trabalhistas, a empresa tomadora vai ter que arcar, né, com esses pagamentos, mas desde que seja através de responsabilidade subsidiária e, além disso, apenas do período em que ela utilizou da mão de obra daquele trabalhador terceirizado, certo? Seguindo, gente. O que mais, professor, que a gente pode ter, pode verificar aí nessa questão da terceirização? Existe também o que? A regra da responsabilidade solidária quando se tratar de ambiente de trabalho. Então, quando se trata de ambiente de trabalho, eventual acidente do trabalho, ambas as empresas, tomadora e prestadora de serviço, respondem solidariamente. Por quê? Porque é muito importante a questão da preservação da rigidez física e mental do trabalhador, certo? Então, isso é o que a gente viu. Um ponto importante ainda também, nessa relação triangular, o trabalhador ele não pode prestar serviço para esse tomador com pessoalidade e subordinação, sob pena de nulidade e caracterização de vínculo de trabalho diretamente entre esse prestador e o tomador, e haverá o que? A exclusão desse prestador de serviço. Então, essa é a regra. Outro ponto importante é o que eu disse, é a quarentena, um período de 18 meses em que o trabalhador que prestou serviço, né, a uma determinada empresa, ele pode ser contratado como terceirizado. Como assim, professor? Digamos aí, uma empresa tem um funcionário. Digamos, eu sou contratado por uma empresa para prestar, né, presto serviço lá na empresa. A empresa começa o quê? Opa, esses trabalhadores aqui são muito caros. Acho que eu vou contratar terceirizado. Beleza? Beleza. Então, ele pode desligar esse funcionário para contratar terceirizado? Pode. O que não pode acontecer é eu dispensar meu trabalhador dessa empresa, ou seja, dispensou o Rodolfo dessa empresa, mandar ele para a empresa terceirizada e recontratar ele como terceirizado. Isso não é possível. Só é possível se decorrido um prazo de 18 meses. Ou seja, esse é um período de quarentena. Então, uma vez desligado da empresa, esse trabalhador ele não pode retornar como terceirizado se não tiver transcorrido o prazo de 18 meses, certo? E assim a gente faz uma recapitulação rapidíssima sobre terceirização para seguir nos nossos estudos. Certo, gente? Beleza, professor? Contrato
de parceria na área de beleza. O que é isso, gente? Existe uma lei, a Lei 3.352 de 2016, que permite que cabeleireiros, né, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores prestem serviço através de regime de parceria. Não haverá entre o salão e esses indivíduos que eu acabei de mencionar uma relação de emprego, mas sim um sistema de parceria. Lógico, desde que observado que seja uma parceria de fato, onde um entre com a mão de obra e o outro entre com a estrutura, né, com a estrutura. E aí haja o quê? Um trabalho em conjunto, sendo que um entra com a mão de obra, outro com a estrutura, e aí na comissão recebida por esse haja um rateio entre né, o agente, né, que está prestando serviço, seja cabeleireiro, seja pedicure, manicure, e acha o que? Haja um recebimento por parte do salão aí, ou da clínica, certo? Então, o que acontece? Não há via de regra, desde que respeitadas as regras estabelecidas, um vínculo de emprego entre o parceiro, que são normalmente áreas de cosmética, parceria na área de beleza, com o proprietário ou com a clínica de estética ou com o salão de beleza, certo? Então, não terá relação de emprego, salvo se houver uma fraude, onde você diz que ele é parceiro, mas na verdade ele é empregado. Se isso acontecer, isso é fraude, isso é uma relação de emprego, vai ter vínculo de trabalho e haverá, consequentemente, aí, a declaração de que o indivíduo ele é empregado, tendo todos os direitos delas daí decorrente. Certo, gente? Próximo capítulo, capítulo 3, aí, sujeitos da relação de emprego. Primeiro, o empregado, que a gente já viu, primeiro sujeito da relação de emprego é o empregado. O empregado que a gente já viu aqui, já conceituou, deu aí os conceitos que estão lá esculpidos no artigo 2º e 3º da CLT, né? No artigo 3º ele fala, inclusive, que empregado é toda pessoa física que presta serviço serviço pessoal com habitualidade a empregador sob dependência desse mediante salário. Esse foi aquele conceito da onde a gente retirou aqueles 5 requisitos que para a configuração da relação de emprego eles devem estar todos presentes de maneira concomitante, certo? Seguindo. Eu ia deixar para falar de capacidade antes, mas eu já vou mencionar aqui. Existe o quê? Regras sobre capacidade civil. As regras sobre a capacidade civil, elas estão lá inseridas no Código Civil, no próprio Código Civil, né? Trazendo as regras sobre capacidade. Capacidade que se divide em capacidade de gozo e capacidade de exercício. Capacidade de gozo, haverá o quê? Com o nascimento com vida, a pessoa adquire o atributo da personalidade e terá direitos, né, referentes à sua capacidade de direito ou capacidade de gozo. Difere da capacidade de exercício de fato, que é aquela capacidade que só se adquire depois de um determinado tempo, né? Só vai se adquirir quando o indivíduo estiver apto a exercer a vida cotidiana e assumir obrigações e direitos. Isso acontece normalmente quando o indivíduo aí atinge a capacidade civil plena, ou a capacidade de fato, né, ou de exercício, quando se completa 18 anos de idade. Então, lá em direito civil, relativamente capaz entre 16 e 18 anos, absolutamente incapaz abaixo de 16 anos e capaz a partir dos 18 anos. Professor, por que você está falando de capacidade? Porque existe também a capacidade de trabalho, a capacidade laboral, né? Ah, legal, professor. Então, quer dizer que existe regra também para prestar serviço. Sim, existe a questão da capacidade laboral, que também ela observa um pouco as regras de direito civil, mas tem regra específica, certo? Beleza, professor. Então, o que a gente pode falar das regras básicas, né? Aplicáveis aí, né? Que é a regra de capacidade, que são aplicadas em direito do trabalho. Primeiro, existe uma limitação de idade para o trabalho. Ou seja, considera-se a questão de capacidade laboral também com base na idade. E essa regra está esculpida lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Lá diz o quê? Que é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre ao menor de 18 anos, de qualquer trabalho, os menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, vamos lá. Capacidade laboral plena a partir dos 18 anos. Completou 18 anos? Maravilha, você pode prestar o serviço da forma que lhe bem convir, né? Convier, né? Beleza. E o trabalhador menor de 18 anos? Pode haver trabalho menor de 18 anos? Pode. A partir dos 16 anos, pode existir um vínculo de emprego, carteira assinada e o contrato e a prestação desse serviço. Beleza. No entanto, existe ainda a possibilidade do trabalho como aprendiz. Como assim? Como aprendiz, o indivíduo ele vai poder começar a exercer as atividades a partir dos 14 anos de idade. São medidas excepcionais, mas é plenamente possível, certo? Ah, legal, professor. Então, quer dizer que o indivíduo aí pode trabalhar a partir dos 16 anos, via de regra. Pode, sim, gente. Então, a regra é que para baixo de 16 anos é absolutamente incapaz para ser empregado, salvo na condição de aprendiz, que haverá essa possibilidade, porque a aprendizagem ela não tem por objetivo o intuito lucrativo, mas sim a formação do trabalhador menor, a formação desse indivíduo. Então, ele tem 14 anos, ele tem por objetivo fazer um aprendizado este que será utilizado futuramente para entrar no mercado de trabalho de maneira direta, né? E não através apenas de um contrato de aprendizagem, certo? Então, trabalho aí a partir dos 14 anos só como aprendiz, certo? Outro ponto importante, entre 16 e 18 será considerado como relativamente capaz e nesse período não é possível o trabalho do menor em atividades insalubres, periculosas ou noturnas. Então, é vedado ao menor de 18 anos, de qualquer natureza, trabalho em atividade insalubre, periculosa ou noturna. Isso aí tem por objetivo preservar a saúde, tanto mental quanto física, do menor, certo? Um ponto bem interessante que acontece, quando se trata de relativamente capaz para efeito laboral, entre os 16 e 18 anos, entre 16 e 18 anos, poderá haver a prestação direta para o menor sem assistência dos pais. No entanto, para fazer a contratação e em caso de desligamento desse menor do trabalho, haverá que haver assistência dos seus pais, seja para contratar, seja para desligar, seja para receber as verbas rescisórias da baixa na carteira, ele deve estar assistido, deve estar acompanhado do seu pai, seus pais ou representantes legais. No entanto, o indivíduo entre 16 e 18 anos que trabalha, ele não precisa da assistência para realizar o serviço e também para o quê? Assinar o olerite. Aquele olerite mensal declarando quanto ele recebe, esses recibos não há necessidade de acompanhamento ou assistência dos pais ou responsáveis. Certo? Então, por exemplo, também não precisa, vou receber vale transporte, pode receber direto. Vale alimentação, pode receber direto, sem a necessidade da assistência dos seus pais, certo? Então, mais para termo de rescisão e contratação, aí sim os pais deverão assistir os filhos menores, certo? Vou separar isso aqui. Outro ponto importante. Beleza, professor. Então, você disse aí que não precisa dele para prestação de serviço, mas precisa para a rescisão ou para a contratação, a assistência dos representantes legais ou pais. Na eventual necessidade de interposição ou de ajuizamento de reclamação trabalhista, haverá necessidade também do pai assistir esse menor, certo? Então, o que acontece? O trabalho desse menor, caso não seja remunerado, caso não tenha sido efetuado o pagamento correto das verbas trabalhistas, esse indivíduo poderá ajuizar uma ação, mas ele necessariamente deverá estar assistido dos pais ou responsáveis legais, certo? Empregado hipersuficiente. Esses aqui a gente já explicou, que são aqueles que possuem diploma de curso superior e recebam mais que o dobro do maior benefício pago no regime geral de previdência social do INSS. Então, é aquele indivíduo que tem um diploma e recebe mais de R$ 12.202, ou seja, esse é o hipersuficiente.
esse tem maior liberdade na pactuação do contrato, na rescisão, na realização, na execução do contrato. Por isso que, em relação ao trabalhador hipereficiente, há uma flexibilização, há uma redução da proteção concedida pelo princípio da proteção e princípio da irrenunciabilidade, que já estudamos anteriormente. Então, o que acontece? Qual que é a diferença do hipereficiente? Eles têm maior liberdade, autonomia de vontade. Eles estão passíveis de estipular direitos individuais com maior liberdade, né? Muitas vezes até abrindo mão de alguns direitos. Isso apenas em relação a uma hipersuficiente. Em relação ao hipo, que é aquele que é frágil, que não tem diploma superior e não recebe mais que R$12.000, ele vai ter a proteção dos princípios e da legislação em relação ao empregador com o objetivo de equilibrar essa situação, certo? Teletrabalho. Esse aqui eu pus por quê, gente? A gente está agora vivendo um período de pandemia e existe o que se chama de teletrabalho, que foi inserido no artigo 75, do 75A a 75E, que trata, né, que veio com a reforma trabalhista na Lei 13.467 de 2017, que inseriu essas alíneas e trata do teletrabalho. Professor, o que é teletrabalho? Nada mais é do que a prestação de serviço realizada à distância através de meios tecnológicos ou de comunicações existentes. Isso é o que? Teletrabalho. Não confundir teletrabalho com trabalho externo. O trabalhador externo é aquele que trabalha fora da sede da empresa, mas não necessariamente ele utiliza meios tecnológicos de prestar o serviço ou de comunicação com os clientes ou com a própria empresa. Então, um exemplo de externo, que pode ter vínculo de emprego e carteira assinada. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, motoboy, todos eles são trabalhadores externos. Diferentemente, hoje o professor, por exemplo, hoje eu trabalho em teletrabalho. O que é? Um trabalho fora das dependências da sede da empresa, fora da sede do empregador, mas eu utilizo meios tecnológicos, eu utilizo computador e internet. Hoje eu estou em casa, né? Normalmente as aulas à noite eu dou aula em casa, nas aulas de manhã eu dou aula do escritório, e é o quê? É um meio telemático, meio tecnológico que eu utilizo para prestar esse serviço. Então, isso é teletrabalho. No entanto, é um teletrabalho que a gente vai ver que precisa ser melhor tratado. Por quê? Porque a gente, os professores no nosso caso, a gente está prestando esse tipo de serviço em razão da pandemia, em razão da impossibilidade do exercício da atividade de maneira presencial. No entanto, existem contratos de teletrabalho, onde aí sim não é por causa da pandemia, mas existe o trabalho porque é necessário ou porque foi dessa forma que foi pactuado entre empregado e empregador, que o serviço será realizado à distância e através desses sistemas de tecnologia, certo? Então, via de regra, o trabalho no teletrabalho, a prestação de serviço no teletrabalho é preponderantemente fora da dependência da empresa, utilizando esses meios de tecnologia e informação. Não é porque ao comparecimento desse indivíduo à empresa, uma, duas vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não é porque ele passa na empresa para pegar uma pasta, um documento, que isso descaracteriza o teletrabalho. É o que? A preponderância, é porque ele passa a maior parte do tempo exercendo a atividade fora da dependência da empresa, certo? Normalmente, o teletrabalho ele é pactuado entre empregado e empregador em um contrato individual, contrato expresso, e lá haverá a inserção das regras, principalmente por quê, gente? Porque o teletrabalho, normalmente, a estrutura fornecida, né, a localidade onde será exercida a atividade é na residência do empregado. Então, no contrato haverá o estabelecimento de regras como reembolso em razão da internet, da energia, forma de pagamento, forma de controle de jornada, tudo isso vai estar estabelecido dentro desse contrato que deverá ser escrito, certo? Então, o contrato ele é redigido de mútuo, redigido não, mas ele é pactuado de mútuo acordo, certo? Ah, legal, professor. E a questão da responsabilidade, manutenção e fornecimento desses equipamentos tecnológicos? É necessário o quê? Né?
quando necessário, logicamente, para esse tipo de trabalho. Então, todas as disposições relativas à responsabilidade por aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como reembolso de despesas, que eu acabei de mencionar, ele estará previsto no contrato escrito, sendo que tais utilidades, se fornecidas pelo empregador, não integram a remuneração do empregado. Ou seja, isso aí vai ter caráter indenizatório e não salarial. Então, a empresa pode fornecer o notebook, fornecer o celular, ele pode dar R$200 para pagar a internet do indivíduo, e isso não quer dizer que é salário. Esses valores pagos nada mais são que verbas indenizatórias e não integram a remuneração do empregado. Eles são fornecidos para serem utilizados como instrumento de trabalho. Portanto, não é salário, certo? Lembrando que não é porque eu trabalho em casa que a empresa está excluída os riscos de doença e acidente do trabalho. Então, digamos aí que eu trabalho em casa, mas como eu sinto mal, eu tenho uma cadeira ruim, começo a ter dor nas costas. Não é porque eu não estou prestando serviço dentro da empresa que não pode configurar uma doença do trabalho ou um acidente do trabalho. Lógico que é muito mais difícil fazer a prova, no entanto, não afasta essa possibilidade, certo? Aprendizagem. Já que a gente mencionou a questão da capacidade, a gente vai mencionar a aprendizagem aqui. Professor, o que é aprendizagem? A aprendizagem tem que tomar cuidado, porque ela aproxima-se bastante ao contrato de estágio. No entanto, não é a mesma coisa. Por quê? Porque enquanto lá a lei do estágio, a lei 11.788 de 2008, estabelece as regras gerais, né, a aprendizagem tem regras específicas. Apesar das duas terem três requisitos idênticos, tanto o estágio quanto a aprendizagem é um contrato especial ajustado por escrito e celebrado por prazo determinado, eles têm distinções. Por exemplo, primeiro, né, as três são apontei os requisitos que são iguais. E aponto mais um. Qual é? A gente viu que no estágio, o prazo máximo de estágio é de 2 anos no mesmo empregador ou no mesmo contratante. Para a aprendizagem, também o prazo máximo é de 2 anos para a mesma contratante, salvo se for portador de deficiência, onde não haverá esse prazo máximo de 2 anos, certo? Beleza, professor. Quem são os sujeitos do contrato de aprendizagem? O empregador, empresa de qualquer natureza, né, mas que necessariamente seja pessoa jurídica, e o aprendiz, que é aquele entre 14 e 24 anos. Então, veja que existe uma limitação de idade, né, pode começar mais cedo a aprendizagem, e no máximo até os 24 anos a aprendizagem. Então, a aprendizagem vai acontecer entre 14 e 24 anos para o empregado inscrito no programa de aprendizagem. Lembrando que essa idade máxima ela não se aplica a portadores de deficiência. Eles poderão ser de qualquer idade fazer a aprendizagem, certo? Obrigações decorrentes do contrato de aprendizagem. Para o empregador, ele tem que proporcionar formação técnico-profissional e metódica, ou seja, tem que haver a formação desse aprendiz. Enquanto que o aprendiz, ele tem que exercer as atividades, ele tem que fazer os estudos, ele tem que frequentar a escola, a gente vai ver mais à frente, e aí, além disso, ele tem que realizar as atividades, a prestação de serviço com zelo, certo? Prestar o serviço de maneira correta, certo? Beleza, professor. O que tem que ser para a validade de contrato de aprendizagem? Tem que ser feito. O que eu disse? Tem que ter frequência à escola, se for menor de idade, né? Ou ensino fundamental, ou ensino médio. Tem que ter a carteira anotada e que tem que ter a inscrição no programa de aprendizagem, além do contrato escrito, certo? Outro ponto bem importante, existe uma limitação, né, na jornada do aprendiz, que ele não pode ser superior a 6 horas diárias, certo? Sendo vedada a prorrogação e a compensação. Não pode passar de 6. Só pode ser aumentado para 8 horas em caso de já ter completado o ensino fundamental e não tiver computado nessas horas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, jornada máxima de 6, podendo estender para 8
em caso aí já tiver encerrado o ensino fundamental e desde que computadas as horas destinadas à aprendizagem, certo? Beleza, professor. A remuneração do aprendiz, como é que funciona? Apesar de não receber um salário mínimo, que ele pode ter uma jornada menor, ele tem direito ao salário mínimo hora, certo? Então, ele vai receber pelo menos o salário mínimo hora. Já que ele trabalha 6 horas diárias, ele não necessariamente vai receber lá os 1.045, que é pago com uma jornada de 8. Ele vai receber um pouco menos, certo? Seguindo, gente. Falamos da remuneração, como que é remunerado. Quando que haverá o término do contrato de aprendizagem? Acontece o término quando transcorrer o prazo de 2 anos, quando completar 24 anos e antecipadamente em caso de insuficiência, desempenho insuficiente desse aprendiz, a empresa pode desligar, em razão de falta disciplinar grave, por exemplo, um xingamento ou uma agressão por parte do aprendiz, vai encerrar o contrato. E a ausência, como eu disse, um dos requisitos é o quê? A frequência em escola, ou em curso fundamental, médio ou profissionalizante. Se por um acaso houver a falta, ausência injustificada, que implica a perda do ano letivo, ou seja, ele passa um ano aí faltando e perde esse ano letivo, haverá o quê? Também a possibilidade de encerramento do contrato de aprendizagem, além da possibilidade do término do contrato de aprendizagem por pedido do aprendiz, certo? Lembrando, gente, que a aprendizagem também tem objetivo educacional, formação desse indivíduo para trabalho futuro no mercado de trabalho. Além disso, diferentemente do contrato de estágio, existe aí uma observação de uma cota mínima de aprendizes dentro das empresas. Cota essa que é entre 5% e 15%, mínimo de 5% e máximo de 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento será composto por aprendizes. Lembrando que essa cota de aprendizagem ela não se aplica quando o empregador for entidade sem fim lucrativo, certo? Quando se tratar de prática de atividades esportivas, aí a cota será de 10%. Além disso, as microempresas e empresas de pequeno porte são dispensadas de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, certo? Então, por quê? Porque normalmente você coloca esse indivíduo para prestar o serviço na empresa e manda fazer um curso de aprendizagem no Senai, no Senac ou algo do gênero. Quando se tratar de micro e pequena empresa, não há essa necessidade, certo? Só separar aqui. Gente, dúvidas até aqui? Tá dando para acompanhar? Beleza? Beleza, professor. O que a gente pode falar aqui? Qual que é o próximo, terminando a questão da aprendizagem? Lembrando que depois que ele terminar, encerrando antes de começar o próximo, que aí a gente dá aula de empregado doméstico e encerra por hoje, os aprendizes, assim que eles encerram o curso de aprendizagem, eles vão ganhar lá um certificado, de qualificação profissional. É esse o objetivo da aprendizagem. Para na eventualidade desse indivíduo precisar trabalhar futuramente, ele já está devidamente qualificado. Relação de emprego, sujeitos, agora a gente vai falar do empregado doméstico. Professor, quem é o empregado doméstico? Existe regulamentação do empregado doméstico? Existe. Na minha época, era uma lei de 72 que regulava o empregado doméstico. Hoje em dia, recentemente foi editada a Lei Complementar 150 de 2015, que é a que estabeleceu as novas regras sobre os trabalhadores domésticos, empregados domésticos também. Quem é o empregado doméstico? Gente, o empregado doméstico é toda a pessoa física que presta serviço de maneira contínua, de maneira subordinada, onerosa, à pessoa ou à família
cuja atividade desse indivíduo não gere atividade lucrativa, ou seja, finalidade lucrativa para quem ele presta, no âmbito residencial dessa, por mais de 2 dias por semana. Então, empregado doméstico é aquele que presta serviço de maneira contínua, de maneira onerosa, que trabalha de maneira pessoal, a família ou pessoa física, cuja atividade ele não gera lucro ao empregador, certo? E normalmente a atividade é realizada no âmbito residencial dessa. Professor, por que está falando aí, foi estabelecido já no artigo 1º, que é para trabalho acima de 2 dias de semana? Se for abaixo, se for de até 2 dias de semana, até 2 vezes por semana, 2 dias por semana, considerar-se-á que esse trabalhador ele é ou autônomo ou eventual, certo? Dependendo aí do tempo de trabalho. Então, por isso que a diarista, ela não é uma empregada doméstica, ela é uma prestadora de serviço eventual, certo? Então, quais são os pontos que diferenciam o doméstico dos demais empregados? Então, vamos lá. Ele é o quê? Um serviço realizado em âmbito residencial. Ele não gera lucro para o empregador. Ele é uma atividade de maneira contínua. É um trabalho prestado à pessoa ou família no âmbito residencial delas e não existe inexistência de finalidade lucrativa no trabalho que exerce. Então tá, professor. Então, vamos lá. Vamos a um exemplo. Então, eu tenho uma moça aqui que ela faz comida para minha família. Aqui a gente almoça, ela faz a limpeza da casa. Só que a comida dela é tão boa que eu vou começar a vender essa comida dela. Ela faz a comida e eu começo a vender. Então, o que acontece? Você está diante de um trabalho doméstico? Não. Por quê? Porque, na verdade, a atividade deixou de ser não lucrativa para o empregador para ser lucrativa. Ou seja, eu estou da mão de obra dela, eu estou usufruindo e estou obtendo lucro. Então, aí deixaria de ser um empregado doméstico para ser um empregado urbano típico. Então, tem que ter o quê? A inexistência de finalidade lucrativa para o empregador, certo? Lembrando também que o empregado doméstico só pode ser pessoa física, não existe empregado doméstico pessoa jurídica, tá, gente? Seguindo. Professor, você falou aí da questão do âmbito do residencial. O que é âmbito residencial para efeito jurídico, para efeito da lei? Gente, âmbito residencial não é o trabalho exclusivamente dentro da casa. Normalmente a gente tem aquele empregado doméstico que faz faxina, cozinha. Esse é doméstico? Está no âmbito residencial? Tá. E está dentro da residência, da casa? Tá. No entanto, âmbito residencial não é só aquele que presta serviço de maneira permanente dentro da residência, mas também aquele que presta serviço em outras, áreas, em outros momentos para a pessoa ou para a família. Então, por exemplo, um caseiro que trabalha numa casa de praia, um caseiro que trabalha num sítio, que trabalha numa fazenda ou numa área aí que a pessoa tenha. Então, esse indivíduo que cuida da localidade, ele trabalha também no âmbito residencial. Então, portanto, também será empregado doméstico. Então, o caseiro ele pode ser considerado também como doméstico. O motorista particular, ainda que ele não trabalhe, não preste serviço dentro da residência, ele presta serviço para o núcleo familiar no âmbito residencial, levando o quê? O patrão para o trabalho, pegando o filho do patrão na escola, tudo isso também é em âmbito residencial. Não exerce atividade com finalidade lucrativa para o empregador, portanto, esses indivíduos também são considerados como empregados domésticos, certo? Trabalho exercido pelos porteiros, faxineiros, zeladores e serventes de prédios de apartamentos residenciais. Bom, aí nesse caso não é doméstico, gente. Se presta serviço para o condomínio, ou seja, porteiro, faxineiro, zelador, eles não estão prestando serviço para uma única família, mas sim eles estão prestando serviço o quê? Para um conjunto de famílias, para o condomínio esse que é uma pessoa, né, equiparado à pessoa jurídica, né? Uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Isso, Maxwell, a doméstica, a secretária do lar, ela é uma empregada doméstica.
Mas atenção aqui, tá, gente? Quando ela acumular duas funções, digamos aí que eu uso a secretária lá do escritório, né? Aquela secretária que atende, que agenda para mim, que atende cliente, que liga para cobrar honorários para mim. Se eu utilizo a mão de obra dela em casa também, ou seja, para ela faxinar, cozinhar, não é porque ela exerce esse trabalho no residencial e trabalha no escritório que ela será doméstica. Se ela exerce as duas atividades, desconfigura o trabalho doméstico e ela será uma trabalhadora urbana, uma empregada urbana, certo? Deixa eu ver aqui, pingou de novo uma pergunta. Beleza? Certo, Maxwell? É isso aí. Obrigado, eu. Direitos, gente. Como eu falei para vocês, antes, quando havia a Lei 5859 de 72, que era a lei que regulava o trabalho doméstico, ela tinha um monte de omissões e, além disso, gente, havia uma série de direitos inferiores em relação a trabalhadores urbanos. Para vocês terem uma ideia, as férias eram concedidas com 20 dias, né? A anotação, o seguro obrigatório era diferente, ou seja, não havia necessidade de recolhimento de FGTS, o FGTS ele era facultativo, não havia seguro-desemprego, então havia uma série de direitos que não eram concedidos às domésticas. O que, a meu ver, desde aquela época eu já era um crítico muito grande, porque eu acho um absurdo. Por que fazer uma distinção se ela tem carteira assinada, se ela segue as regras da CLT, né, entre aspas, segue as regras de um vínculo de emprego, por que a diferenciação nos direitos? Né? Com o tempo houve o quê? Uma concessão, uma melhora nesses direitos, até que veio a Lei Complementar 150 de 2003 e equiparou, 2003 não, 150 de 2015 e equiparou esses direitos. Portanto, a doméstica ela tem direito ao salário mínimo, ela tem direito à redutibilidade de salário, tem direito ao 13º salário, tem direito ao repouso semanal, preferencialmente aos domingos, tem férias anuais de 30 dias mais o terço do pagamento do salário normal, tem licença gestação de 120, licença gestação de 120, licença paternidade, aviso prévio mínimo de 30 dias, tem direito à aposentadoria, entre outros direitos concedidos aí à trabalhadora doméstica, certo? Beleza, professor. Né? Então, o que aconteceu? Desde 2012, a gente está numa gradação, num aumento de direitos concedidos ao doméstico. Não foi concedido tudo a partir de 2015. Na verdade, foi uma evolução com algumas leis esparsas que foram melhorando as condições, lei ou até uma emenda constitucional, a emenda constitucional 72 de 2013, que ampliou também os direitos dos empregados domésticos. Então, houve aí uma série de concessão também a partir de 2013. Exemplo, outra coisa que não existia para trabalho doméstico era controle de jornada. Então, ela podia trabalhar 12 horas, 14 horas, sem haver pagamento dessas horas extras. Então, com essa emenda, houve a estipulação desses direitos. Então, resumindo, hoje, com o estabelecimento da Lei Complementar 150 de 2015, houve o quê? A equiparação de todos os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais também é concedido aos trabalhadores domésticos. Então, o que acontece? A Lei Complementar revogou a Lei 5859 de 1972. Está até errado aqui, não é 5559, 5859 de 72, certo? Então, houve o quê? Um regramento. Foi lá que estabeleceu, inclusive, que tem que ser 2 dias de trabalho, mais de 2 dias de trabalho para configurar o trabalho doméstico, certo? Ah, beleza, professor. E a jornada? Gente, todos os benefícios. Jornada de 8 horas semanais, no máximo de 44 horas. Se houver trabalho em horas extras, pagamento de 50%. Tudo isso está estabelecido na Lei Complementar 150, certo? Pagamento em dobro, se trabalhar em domingo, se trabalhar em feriado. Tudo isso aí deve ser remunerado, certo? Então, a gente traz aí, né, na apostila que vocês estão vendo, é exatamente
a concessão, né, a equiparação desses direitos. Aqui a gente tem um histórico, na verdade, de tudo que eu estou falando, que é a concessão, né, dos direitos aos trabalhadores. Inclusive, o FGTS deixou de ser facultativo, agora ele é obrigatório também o recolhimento para os domésticos. Isso tudo, por quê? Porque houve essa equiparação. E, a meu ver, eu já era crítico, isso aí já deveria ter acontecido há muito tempo. Era abominável esse tipo de distinção. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, existe o quê? A necessidade, todo trabalho ele deve ser prestado, né? E ele deve ser valorizado de maneira digna, né? O trabalho ele é o exercício e deve ser o quê? Aplaudido. Por quê? Porque a dignidade existe em qualquer função, né? Como a gente viveu aí um país onde havia, né, houve escravidão, havia ainda muito preconceito há muito tempo atrás, muito não, né, mas há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, havia um preconceito para esse tipo de atividade e função. Na verdade, esse trabalho doméstico, que é muito utilizado aqui no Brasil, em outros países nem tanto, ele tem que ser o quê? Aplaudido. E ele é de maneira específica muito digno. Então, ele tem que ser valorizado. E nada justificava o tratamento diferenciado em relação aos outros trabalhadores. Certo? Inclusive, professor, tem adicional noturno no trabalho doméstico? Se trabalhar no período noturno, tem sim, tá? Nós vamos estudar mais para frente as regras sobre trabalho noturno, certo? Tem intervalo, tem férias, tem, gente, todos os benefícios que estão aqui na apostila são o quê? A equiparação. Vejam que estão mencionando em todos eles os artigos da lei complementar onde está estabelecido aí o direito. Mas, simplificando, todos os direitos que são concedidos lá ao trabalhador urbano também são concedidos ao trabalhador doméstico. Então, está aqui, ó, falando de férias, repouso semanal, intervalo entre as jornadas, intervalo de descanso também durante o contrato de trabalho, durante o dia. Então, tudo isso é direito do trabalhador doméstico. Um ponto muito importante também, gente, é que foi estabelecido aí que é vedado ao empregador doméstico, ou seja, quem contrata o trabalho doméstico, efetuar desconto pelo fornecimento de alimentação, vestuário e higiene, certo? Ou, se for o caso, também, se for o caso do caseiro, na hora que vai ficar no local, também cobrar a moradia, certo? Então, é vedado efetuar descontos relativos à alimentação, vestuário, higiene ou moradia, certo? Professor, então quer dizer que se ele fornece alimentação, o empregador, falei, você pode se alimentar, almoçar aí, beleza? Beleza. Não quer dizer o quê? Que pode descontar porque o empregado doméstico comeu lá na casa. Lógico, tem que ser combinado. Se o empregador doméstico falar, você pode, né, sair para almoçar onde você quiser, né, mas ou, né, não pode consumir determinado item aqui, porque meu filho pode haver essa determinação? Até pode. No entanto, se houver fornecimento de alimentação, vestuário e higiene, não poderá haver desconto do salário, certo? Isso é uma novidade, porque antigamente era comum esse tipo de desconto, né, no Olerite ou no valor pago aos empregados domésticos, certo? Professor, e em caso de adiantamento, pode ter desconto? Pode. Se por um acaso o empregado doméstico pedir adiantamento salarial, por consequência, poderá haver sim desconto, né, do adiantamento salarial, certo? Pode haver desconto para assistência, para pagamento de Unimed? Pode. Se ficar combinado assim, pode haver o desconto aí, né? Não podendo, desde que esse desconto para plano de saúde ou para plano médico hospitalar ou odontológico, desde que não ultrapasse 20% do salário desse empregado doméstico. Aqui o FGTS, que eu mencionei para vocês, agora é obrigatório a inclusão do empregado doméstico no FGTS. Então, tem que fazer o recolhimento mensal de 8% sobre a remuneração do mês do empregado, certo? 13º salário é devido? 13º salário é devido. Vale transporte devido? É devido. Aqui. Diga, Tatiane. Pode perguntar.
Você está falando? Eu não estou escutando ou você vai estar escrevendo? Peraí. Ah, você está escrevendo. Certo. Certo. O que você quer saber sobre isso? Que se a empresa não paga, no caso, a empresa que não paga FGTS, ela sabe que está errado, mas não paga, certo? Bom, dois efeitos para a empresa e para o trabalhador. Primeiro, trabalhador que não tiver o recolhimento de FGTS pode pedir o que se chama de rescisão indireta, ou seja, encerramento do contrato por falta grave cometida pela empresa e vai receber todas as verbas decorrentes. Efeitos para a empresa. Primeiro, a empresa poderá ser autuada, multada, pode ser até cobrada em execução fiscal por ter infringido o não recolhimento de FGTS e a empresa vai ter que pagar para o Estado essas multas, porque a multa não reverte para o trabalhador, mas reverte para a União, que é a União que é responsável pela legislação trabalhista. E terceiro, existe o quê? O dever dela, em caso de reclamação trabalhista, pagar esse FGTS que não foi recolhido, sendo devido com juros e correção monetária, certo? Ah, não. Se decretar falência é diferente, né? Porque se decretar falência, Tatiana, aí é diferente. Se não está... né? Porque acontece? Se há falência, há suspensão da cobrança das dívidas. Né? O que você tem que fazer? Você vai entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, vai ter uma sentença favorável, vai pegar essa sentença e vai habilitar lá no juízo falimentar, ou seja, no processo onde foi declarada ou está sendo apurada a falência da empresa. E aí vai ser pago de acordo lá com a ordem preferencial, de acordo lá com a ordem de pagamento dos valores devidos pela empresa que está falindo, né? Isso aí vocês estudam lá em direito empresarial. Vocês devem estudar com a Jéssica, se não me engano, isso aí, né? Mas se decretar a falência, não é que lascou, né? Fica difícil receber. Se a empresa tiver patrimônio para pagar todo mundo, beleza, vai receber. Agora, o que acontece é que quando a empresa fale, ela não tem patrimônio suficiente para efetuar os pagamentos das verbas trabalhistas, nelas incluído o FGTS, aí que você perguntou. Nessa situação, infelizmente, aquela pode acontecer daquele jargão, né, da área jurídica, diz o quê? É o famoso ganha, mas não leva. O indivíduo ganha, mas não consegue receber. Tá? Certo? Ponto importante. Outro ponto importante. Eu falei para vocês que não havia seguro-desemprego para o empregado doméstico antigamente. Agora, existe a concessão do seguro-desemprego em caso de dispensa ou desligamento do trabalhador sem a sua culpa. No entanto, o regramento de seguro-desemprego ele é diferenciado para o empregado doméstico. Então, ainda é um tratamento diferenciado. Apesar do equilíbrio e equalização dos outros benefícios, ainda assim existe o quê? Uma distinção. Por quê? Enquanto o trabalhador urbano e rural, em caso de seguro-desemprego, eles vão receber de 3 a 5 parcelas de seguro-desemprego, enquanto o doméstico recebe necessariamente 3 parcelas. Lá, no trabalhador urbano ou rural, vai ser de 3 a 5 parcelas de acordo com o tempo de trabalho na empresa. Então, por exemplo, para aqueles que trabalham mais de 6 meses vão ter direito a 3 parcelas, aqueles mais de 12 meses, 4 parcelas, e aquele com mais de 24 meses tem direito a 5 parcelas, certo? Beleza. E o doméstico tem essa distinção? Não tem. Trabalhou 6 meses, trabalhou 15 meses, 24 meses, 50 meses, ele vai ter direito a, no máximo, 3 meses de seguro-desemprego. Além disso, o seguro-desemprego do trabalhador urbano e rural, ele pode chegar até R$ 1.800 e R$ 1.813, que é o teto de seguro-desemprego, é o máximo pago de seguro-desemprego. Já o doméstico, ele recebe no máximo um salário mínimo. Então, é um salário mínimo pelo período de 3 meses, certo? Então, é um dos pontos que não houve equilíbrio total, tá, gente? Houve o quê? Exatamente a determinação de um tratamento diferenciado
na questão do seguro-desemprego, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar de doméstico. Vocês estão com dúvida, gente? Pode falar, vocês podem interromper. Façam como a Tatiane, não levem dúvida para casa. Até porque né, na hora que vocês forem estudar, vai pintar dúvida, mas se pintou alguma agora, a gente já faz o esclarecimento. Um ponto importante também é que o doméstico facilita, tá? Não sei se vocês têm empregado doméstico ou quando vocês forem ter, o recolhimento das verbas, né, dos impostos, se dá pelo Simples Doméstico. É uma única guia que faz o recolhimento de INSS e FGTS, todas conjuntamente, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Prescrição é da mesma forma do trabalhador urbano. O indivíduo que é empregado doméstico, a partir do seu desligamento, tem que entrar com a ação 2 anos após o encerramento, podendo pleitear os últimos 5 anos. Quem faz todo esse controle dos pagamentos e recolhimento é o patrão, sim, Maxwell. Ele vai fazer o quê? Normalmente você vai num contador, faz lá, se ele te ensinar, você consegue fazer isso em casa. Você vai preencher lá, vai fazer a guia e aí vai gerar uma guia, tá? Essa guia é a guia de recolhimento padrão, certo? Então, vou até, já que você perguntou, deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui. Eu tenho alguma de alguns clientes aqui, ó, só para você ver como é que é essa guia. Deixa eu ver aqui. Ou então abrir aqui de casa, peraí, deixa eu ver aqui. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Aqui, ó. Mostrar aqui, gente, uma para vocês entenderem como é uma guia do e-social, e simples, né? É uma guia única, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, difícil. Então, tá aqui, ó. É uma única guia, tá? Como eu estava explicando, ó, ela vai ter a Receita Federal, FGTS, e aqui vem discriminado, ó, descontado do empregado doméstico, valor. Contribuição previdenciária, valor. Risco ambiental para aposentadoria, valor. FGTS, tudo na mesma guia. INSS, FGTS, seguro contra acidente de trabalho, tudo dentro da mesma documento de arrecadação dentro do e-social, certo? Então, por exemplo, esse aqui agora é de outubro, ó. Peguei de outubro, R$287, certo? É mais fácil, tá? Do que quando é uma empresa, porque a empresa ela é diferenciada, certo? Bem melhor, Tatiane. Bem melhor, bem melhor. Ficou melhor para o empregador e para o empregado doméstico, tá? Então, ficou excelente aí essa forma. Por quê? Porque não pode ter muita burocracia, né? Antigamente, na minha época, não existia e-social, então em doméstico você tinha que fazer recolhimento de FGTS, era uma guia. Fazer recolhimento de FGTS era outra guia. Então, muitas vezes, os empregadores domésticos, muitos deles não têm conhecimento jurídico ou conhecimento dessa forma. E eles acabavam sonegando, ficavam ou com preguiça ou não tinham conhecimento e não acabavam fazendo os recolhimentos, certo? Tranquilo? Gente, eu acho que tá bom por hoje, né? Bastante informação para vocês. Dúvidas? Estamos à disposição. Quem quiser abrir o áudio e perguntar, quem quiser fazer pelo chat, quem quiser fazer uma observação, sintam-se à vontade, gente, para participar da aula. Certo?
Ó, já estamos com 15 participantes. Olha só, melhorou agora o quórum final. Professor. Oi, pode falar. Boa noite. Peraí, deixa eu pôr O no senhor falou ouvido que aqui. ela sobre o exemplo Oi, Samuel, pode falar. O senhor falou mais cedo aí sobre o exemplo da diarista, que no caso o senhor, tipo, pegava da comida que ela fazia, contratava ela, você faz a comida que eu vou revender. Isso. Tá. Qual que é a situação que ela encaixa aí mesmo? Ela Então, vai ser... o que acontece? Se, por exemplo, se for diarista, normalmente a diarista você não vai contratar para fazer comida, né? Por exemplo, todo dia para fora. Mas normalmente o que você faz é com doméstico. O que acontece? Tem algumas casas que o cara fala, pô, essa mulher cozinha bem demais, a minha empregada doméstica. Ao invés de ela fazer comida só para mim, eu vou falar para ela, faz um monte aí, que eu vou fazer um monte de marmita e vou vender. O que acontece? Aí você não está diante de um trabalho doméstico, você está diante de um trabalho urbano. Por quê? Porque o empregador doméstico, ele não pode usufruir com finalidade lucrativa dessa prestação de serviço da doméstica. Então, se ele fizer isso, ele vai estar migrando. O trabalho não vai ser de trabalho doméstico, vai ser um empregado urbano. E aí vai ter todos os direitos, muda essa regra, por exemplo, seguro-desemprego, algumas outras situações, mas aí ele não é tipicamente mais um empregado doméstico, mas sim um empregado urbano. Tá? Certo. Na situação que ele vai vender a marmita que ela vai fazer. Tá. Isso. E no caso, se ela tiver uma porcentagem nessas marmitas? Tudo depende do que for combinado. Pode ser. Eu já vi também, tem um cliente meu, como que ele começou, ele tem um restaurantezinho ali no CPA. O que acontece? Ele começou exatamente assim, ele tinha uma doméstica, cozinhava muito bem, aí ele chegou para ela, ó, você quer ser minha sócia? Você entra fazendo serviço e eu monto a estrutura. E assim montou o restaurante. Só que nesse caso dele, ela não é empregada, ela é sócia, parceira. Ah, tá. Só que nesse caso que você falou, pode acontecer. Por exemplo, você fala assim, ó, você vai fazer a marmita, vai cozinhar e a gente vai vender isso aí, mas eu que vou verificar. E eu vou te pagar uma comissão, ou seja, uma porcentagem do lucro ou do ganho. Então, pode? Pode. Só que aí, nesse caso, ela não é sócia, ela não é parceira, ela é empregada. Vai ter direito a receber o salário e a comissão que foi prometida por ele, 3%, 5%, qualquer porcentagem aí. Mas isso aí não é porque ela recebe uma comissão, uma porcentagem, que necessariamente ela é sócia ou ela não é empregada, empregada. Porque ela não é mais doméstica, ela vai ser empregada rural. Se ela está exercendo uma atividade, esse indivíduo está vendendo, ela não é doméstica. Ela é rural, não. Ela é urbana, desculpa. Certo? Beleza. Tranquilo, gente? Vamos interromper aqui.